Romanos, capítulo 12, versículo 2, nós estamos estudando sobre cosmovisão, sobre a maneira como nós vemos e enxergamos o mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai tratar sobre o que Deus fez na vida do seu povo em Cristo, a obra da justificação, da união com Cristo, da santificação. E agora, a partir do capítulo 12, ele vai trazer aplicações práticas sobre como o cristão deve viver. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse momento aqui. Pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Nós rogamos humildemente, ó Deus, que o Senhor continue trazendo a Tua verdade à nossa alma e que o Senhor nos transforme pela Tua palavra. Abençoa-nos, abençoa o Teu povo que está aqui, aqueles que nos assistem através da internet, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre cosmovisão cristã, e a gente já trabalhou o conceito de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como nós enxergamos o mundo, e a gente já tratou todos estes aspectos aqui, e a gente não vai falar sobre eles, tendo em vista que eles já foram abordados. Eu quero, nesta manhã, falar sobre vocês, sobre qual o papel da cosmovisão. Por quê? Porque, como eu já disse, às vezes as pessoas podem olhar esse assunto e dizer cosmovisão, né? Que palavrão, o que significa isso? Esse negócio é teórico demais, é filosófico demais, parece. Mas como dizia aquele comercial lá de trás, parece, mas não é. As aparências enganam. Por quê, irmãos? Porque a nossa cosmovisão vai determinar a nossa vida. Exemplo, por que você está em uma igreja evangélica no domingo pela manhã? Por que você não está agora em casa assistindo um filme ou uma série? Por que você está nos assistindo online e vendo uma exposição bíblica? Por quê? Por causa da sua cosmovisão. Por causa da maneira como você enxerga a vida. Porque você entende que isso aqui é extremamente relevante e imprescindível para a sua existência. É por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente ouve exposições bíblicas, é por isso que a gente estuda a palavra de Deus. Então, as nossas decisões, elas não são tomadas simplesmente de acordo com cada situação. As nossas decisões, elas são tomadas de acordo com a nossa cosmovisão. Não é cada decisão que você toma, cada decisão que a gente toma, ela não é fruto de uma profunda e demorada reflexão. Tem decisões que nós assumimos e que a gente precisa refletir muito sobre elas. Mas no desenrolar da vida, a gente vai agindo conforme a nossa cosmovisão. Por que eu levantei hoje? Por que eu escovei os dentes? Por que eu tomei banho?
Por que que eu vou para o trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado? Por que que eu congrego numa igreja evangélica? Por que que eu estudo? Tudo isso é fruto de uma visão. O fato é que uma das características do ser humano é que ele não pode fazer nada sem o tipo de orientação e direção que uma cosmovisão fornece. Nós fomos criados de tal maneira que nós somos incapazes de sustentar opiniões e tomar decisões puramente arbitrárias. Por quê? Porque Deus nos fez seres racionais e responsáveis. Veja bem, vamos pensar aqui em Gênesis capítulo 1. Deus cria o homem e Deus dá algumas ordens a esse homem. E uma das ordens que Deus dá aos nossos primeiros pais, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 28, é que eles deveriam dominar a terra. Eles deveriam sujeitar a terra como representantes de Deus, como vice-gerentes de Deus. Só que para o homem dominar a terra, sujeitá-la, não em escravidão, mas em cuidado, como reflexo da imagem de Deus nele, o homem precisava ter razão. Ele necessitava ter consciência para que ele mantivesse e desenvolvesse a obra. Veja, Deus manda o homem dominar e sujeitar a criação, mas o texto bíblico diz também que Deus manda o homem dar nome aos animais. Então, ele olhava assim para o leão e dizia, sou eu que estou dizendo, né? Tem cara de leão, então eu vou dar o nome leão. Né? Olhava para o gato e dizia, o nome gato serve. Olhava para o cachorro e dizia, cachorro. Olhava para algum pássaro e dava nome. Por que que ele fez isso? Porque Deus deu a ele uma capacidade intelectual, como reflexo da imagem de Deus no homem. Só que Deus, ele não estava apenas testando a capacidade intelectual do homem, mas ele estava reafirmando como nós nos relacionamos com o mundo. Presta atenção. Como a gente se relaciona com o mundo à nossa volta? A gente se relaciona assim, observando, analisando as partes, relacionando com o todo e tirando conclusões. Então, nós olhamos, por exemplo, um ato de violência e nós analisamos aquele ato de violência, nós relacionamos tal atitude com o todo e nós tiramos conclusões sobre aquilo. Ao mesmo tempo, nós vemos atos de bondade, de justiça, de generosidade, de graça, observamos, analisamos as partes, relacionamos com o todo e tiramos conclusões. Por quê? Porque nós somos seres racionais, que fomos criados por Deus para termos uma visão do mundo. Note que em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, Deus cria o homem e a mulher, e Deus dá uma ordem para eles, que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas de qual que eles não poderiam comer? Os irmãos se lembram? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem daquela árvore, o que aconteceria com eles? Eles iriam morrer. O texto bíblico diz, Gênesis 2, 16 a 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você
certamente morrerá. Por que que Deus deu essa ordem ao homem? Porque Deus o capacitou para cumpri-la. Adão e Eva podiam discernir entre o certo e o errado. E além disso, eles foram criados moralmente bons. Não havia nenhuma inclinação para a queda em Adão e Eva. Havia a possibilidade da queda, que se concretizou, mas não havia nenhuma inclinação, diferente de nós. Nós temos uma inclinação. Até nas coisas mais simples a gente vê isso. Parece que o proibido nos atrai. E isso é uma realidade desde o nosso nascimento. Você chega para uma criança e diz assim: por favor, não pegue aquele bolo agora, só mais tarde. Aquele docinho não coma agora, vai ser para a festa do seu irmãozinho às 3 horas da tarde. Parece que atiça algo dentro da criança. É uma inclinação para aquilo que é proibido. Por quê? Porque nós somos seres pecadores. Só que Adão e Eva não tinham nenhuma inclinação para o erro. Até a primeira tentação, veja bem, até a primeira tentação teve base na capacidade intelectual de coerência do ser humano. Presta atenção. Obedecer ou desobedecer eram consequências naturais da visão que Adão e Eva tinham de Deus, da vida e deles mesmos. Eu vou explicar isso. Deus disse para Adão e Eva, Deus dá uma ordem para eles: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, vocês irão morrer. Era esta a visão que eles deveriam ter. Deus é um Deus bom, justo, amoroso, que me protege do mal e que deu uma ordem para me livrar de mim mesmo, para me livrar da queda, da desgraça, da perversão. Era essa visão que eles deveriam ter, a cosmovisão. Só que, quando você lê Gênesis capítulo 3, como é que Satanás age contra eles? A gente leu esse texto semana passada. Satanás, ele ataca a visão que os nossos pais tinham de Deus. Satanás afronta a bondade de Deus. O que é que Lúcifer diz para Adão e Eva no relato da tentação? Os irmãos se lembram, Gênesis 3? O que foi que ele disse? Veja, Satanás usa as mesmas estratégias no decorrer da história. E o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: é verdade que Deus disse, Gênesis 3:1, parte B, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que Satanás faz aqui, irmãos? O que ele fez aqui? Foi essa a ordem que Deus deu? Não. Qual foi a ordem que Deus deu? Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o que o diabo faz? Ele distorce a palavra de Deus. Eu falei semana passada, o diabo foi o primeiro herege da história. O primeiro herege da história foi Satanás. Satanás diz: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim, como se Deus tivesse proibido deles comerem do fruto de qualquer árvore. E Deus não disse isso. Aí a mulher responde, verso 3, do fruto das árvores, verso 2 e verso 3, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a mulher já coloca aí, né? Vocês não devem comer, mas aí Eva coloca, nem tocar. Não devem nem tocar, para que não venham a morrer. Aí o que Satanás faz? No verso de número 4, Satanás diz: vocês não vão morrer.
Veja que primeiro ele distorce a palavra de Deus, depois ele diz que Deus é mentiroso. É isso que ele faz. Ele ataca a visão dos nossos pais, a visão de Eva. É certo que vocês não morrerão. A perspectiva de Eva e da sua esposa, a perspectiva de Eva e do seu esposo Adão, são deturpadas. O inimigo diz: é certo que vocês não morrerão. Verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás está dizendo para o primeiro casal o seguinte: Deus está escondendo o jogo. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Deus quer guardar um segredo. Existem coisas grandes para vocês, mas Deus os está privando disso. Não é exatamente assim que o diabo age hoje, gente? A mesma coisa. O diabo distorce liberdade, e as pessoas acreditam que liberdade consiste nelas fazerem o que elas querem, que liberdade consiste em viver sem limites. Liberdade para as pessoas consiste naquele conceito: meu corpo, minhas regras. Já viu isso? Que é usado até para por algumas defensoras do aborto. Meu corpo, minhas regras. A questão é que tem uma vida ali dentro. Tem uma outra vida ali dentro, que foi gerada. Então não é simplesmente o seu corpo, é uma outra vida. Então o inimigo, ele tenta mostrar para o homem, desde Gênesis 3, que se ele extrapolar e quebrar os limites de Deus, ele vai alcançar a liberdade. Ele vai atingir novos níveis, novos patamares da existência. Ele vai ter um conhecimento que ele não tem. Ele ataca a bondade de Deus. Foi assim em Gênesis 3, é assim hoje. Então, qual foi a crença mais fundamental que a serpente atacou? A crença na bondade de Deus. A convicção de que o Criador é bom. E Satanás buscou mostrar para os nossos primeiros pais que o Criador é egoísta, que ele está ocultando oportunidades para eles. Bem, a cosmovisão foi alterada. Eles comeram do fruto proibido. Ou seja, o pecado original foi resultado de Adão e Eva abandonarem a sua cosmovisão original. Percebe como é sério isso? Percebe como cosmovisão é algo fundamental? É por isso que o apóstolo Paulo nos instrui a termos a nossa mente renovada. Veja bem, os irmãos estão entendendo até aí, gente? Quantos estão entendendo? Digam amém. Quantos não estão entendendo? Digam misericórdia. Muito bem. Obviamente, foi apenas por ser racional, até antes da queda havia o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Não se tem. Não se tem. Nós temos livre agência, nós não temos livre-arbítrio. Lutero dizia que o nosso livre-arbítrio é um escravo. É aquela questão, por exemplo, eu não queria dar essa comparação. Então assim, mas vê, só para a gente entender. Você apresenta para o... Não é isso que eu quero dizer. Eu vou dizer, mas não é comparando a gente a um urubu,
Tá bom, gente? Não é. Você apresenta para o urubu caviar, acarajé da Bahia. Tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu gosto demais. Você apresenta uma comida deliciosa, pizza, lasanha, macarronada, sei lá o que, para ele. E você apresenta uma carniça para ele. Algo morto, putrefado. Tá? Ele tem a opção. Ele tem livre agência. Mas ele vai escolher o quê? Aquele alimento que está no processo de decomposição. Por quê? Porque é a natureza dele. Não adianta pedir para um escorpião. Escorpião faz o quê? Ele ferrou, é? É isso mesmo? Não adianta você dizer para ele, seja um escorpião bonzinho. Não faça isso. Estamos vivendo no século 21. São novos valores, novos costumes. Ele vai ferroar. Por quê? Porque é a natureza dele. Então o que aconteceu? O homem, por causa do seu pecado, ele se tornou uma palavra que precisa ser explicada, uma expressão que precisa ser explicada, porque é um termo usado pelos reformados. Ele se tornou totalmente depravado. O que é que significa isso? Todos os aspectos do seu ser foram contaminados pela queda. Então a sua inclinação é para o mal, mesmo ele podendo fazer coisas boas, e isso é fruto de algo que a teologia chama de graça comum. Deus derrama chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então, mesmo o homem e a mulher ímpios podem fazer coisas boas, sim. E isso é fruto desta graça comum de Deus, que não é a graça especial, não é a graça salvífica, mas, em termos de salvação, ele não pode, por si só, escolher a Deus. É por isso que ele só escolhe a Deus se Deus antes o escolher. Então, o ser humano, ele tem hoje livre agência. Vou para a igreja, vou me reunir. O que é que eu vou vestir? Camisa verde, camisa rosa ou camisa preta? Você escolhe. Mas no que diz respeito à salvação, o nosso livre-arbítrio é escravo. Então a gente precisa da obra de Deus nos levando para Ele. Entendeu? Pronto. Então, o ser humano, ele é responsabilizado por seus atos. E quando você chega na carta aos Romanos, a gente leu esse texto, a capítulo de número 12, versículo 2, o apóstolo Paulo exorta que aqueles que creram na mensagem do Evangelho, eles precisam ser transformados pela renovação de suas mentes. E perceba que depois que o apóstolo Paulo diz isso, que nós não devemos nos amoldar, tomar a forma deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, o que é que Paulo vai trabalhar? Atitudes. Como é que nós devemos viver? Como deve ser a nossa relação com os dons espirituais? Capítulo 12, do verso 3 ao 8. Como deve ser a nossa relação com os nossos irmãos na fé? Capítulo 12, do verso 9 até o verso de número 16, ou a gente pode puxar até o verso 21. Como deve ser a nossa relação com as pessoas que não nos querem bem? Capítulo 12, do verso 17 ao verso 21. Certo? Como deve ser a nossa relação com as autoridades? Capítulo 13, do verso 1 ao 7. A nossa relação com a lei, capítulo 13, de 8 a 10. A nossa relação com o tempo, capítulo 13, de 11 a 14. A nossa relação com os fracos na fé, capítulo 13, a nossa relação com o tempo. Capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. A nossa relação com os fracos na fé, capítulo 14, capítulo 15, por aí vai. Mas note, antes de Paulo falar das nossas atitudes, ele trabalha a necessidade de nós termos a mente renovada. Ou seja, qual é o argumento de Paulo?
é que a nova vida do cristão, ela vai requerer dele uma completa mudança de mentalidade e de postura diante das diversas questões da vida. É isso. É claro, irmãos, é claro que a gente é conflitante. É claro que a gente sustenta crenças e às vezes nós somos incoerentes com as nossas próprias crenças. Alguém, além de mim, se identifica com isso aí? Ou é só eu? É claro que às vezes a gente crê em algo, mas a nossa ação é incompatível com aquilo que nós cremos. Os irmãos estão entendendo? Você crê que tem que amar o próximo, mas nem sempre a gente ama como Cristo nos ensina. Você crê que não deve difamar, mas de vez em quando está almoçando, tomando café e jantando um irmão. Então, veja, metaforicamente falando, né? Ou seja, falando mal dele, não é? Veja, nós somos muitas vezes conflitantes entre a nossa crença e a nossa praxis. O desafio é nós vivemos uma vida cristã integrada, coerente entre o que cremos e o que vivemos. Mas, se a nossa crença é errada, nós vamos viver uma vida errada. Como cristãos, por exemplo, e aí eu queria apresentar uma outra imagem, a gente pode, infelizmente, viver em desarmonia com a nossa profissão de fé. Exemplo, nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. Nós cremos que a obra de Cristo, ela foi consumada na cruz. Que tudo o que necessitava ser feito para a nossa salvação, Cristo fez. Mas existem alguns, dentro de igrejas, inclusive evangélicas, que acreditam que se não executarem certos rituais, se não fizerem determinadas boas obras, eles não podem ser salvos. E eles perdem a percepção que as boas obras são o requisito ou o resultado da salvação? Boas obras são o requisito ou o resultado da salvação, irmãos? São o resultado da salvação e não o requisito. Jesus já fez a grande obra, a obra de redenção. Então o indivíduo, ele pode ter uma crença, mas de repente ele pode estar vivendo, querendo conquistar o amor de Deus. A gente não precisa conquistar o amor de Deus. A gente não precisa mostrar para Deus que nós merecemos ser amados. Isso é impossível. Nós não merecemos ser amados. Mas o amor de Deus não é conquistado por nós. É o amor de Deus que nos conquista, irmãos. Deus nos ama, apesar de nós e independente de nós. O amor dele é gratuito em nosso favor. E nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. A gente está estudando nos grupos pequenos a Epístola aos Gálatas. Qual era o problema dos crentes da Galácia? É que eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho e indo para o evangelho que não era o evangelho. Era o falso evangelho do legalismo. John Stott, em um livro dele em inglês, eu coloco aqui a tradução, Sua Mente é Importante. Nesse livro, John Stott afirma o seguinte: até quando agimos mais emocionalmente, nós mostramos nossa racionalidade ao procurar, abre aspas, racionalizar nossas atitudes. Stott conclui que a racionalização indica que, quando não temos razões para a nossa conduta, inventamos alguma para nos
satisfazer. Ser humano gosta de dar desculpa, não gosta? Dizer eu errei e eu pequei nem sempre é fácil. Eu me lembro quando eu estava fazendo o curso de administração, uma disciplina que eu não me recordo qual a disciplina, tratou sobre isso, sobre as racionalizações. Ou seja, é aquela ação humana pela qual ele tenta, de alguma forma, justificar algo que é injustificável. Como isso é comum. E a gente vê isso onde? Desde Gênesis 3. Em nenhum momento você vê Adão e Eva dizendo: Senhor, eu pequei. Não. Adão, onde é que você está? Senhor, eu descobri que estava nu e eu tive medo e me escondi. Adão, você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei não comesse? Adão não chega e diz assim: eu comi, Senhor, eu pisei na bola. Adão diz assim: a mulher, que, por sinal, foi o Senhor quem me deu, então de alguma maneira o Senhor tem alguma culpa nisso, né? Foi o Senhor que me deu. A mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Perceba, ele racionaliza, ele não justifica, ele justifica o erro dele. Aí Deus vai conversar com Eva. Aí Eva diz: eu errei mesmo, comi do fruto e ainda dei para o maridão, a culpa é minha. Foi isso que Eva fez? Não. O que é que Eva disse, irmãos? A serpente me enganou e eu comi. O fato, irmãos, é que a gente sempre está buscando razões para justificar os nossos pecados. E isso é terrível. Sabe por quê, irmãos? Porque Provérbios diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as deixa vai alcançar o quê? Misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo de número 13. Quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Então, queridos, a gente não deve ficar racionalizando, mas reconhecendo as nossas fraquezas. Deus, Ele nos fez dotados de razão. Então, essa capacidade, ela vai nos impelir a compreender o mundo que nos cerca. Ou seja, vai nos levar a observar, analisar as partes, relacionar com o todo e tirar conclusões. Assim como, no caso de Adão e Eva, nossas crenças mais básicas conduzirão a nossa compreensão acerca do mundo e vão dirigir as nossas atitudes. Está vendo como é sério? Está vendo como a gente precisa pedir que Deus cuide aqui dessa nossa cabeça, dessa nossa mente? Eu vou introduzir o outro tópico e encerrar, tá bom? Só vou introduzir, tá? Só que nós temos cosmovisões concorrentes. Nós não somos um mundo de uma visão única. Exemplo, há anos atrás, dentro do contexto da modernidade, essa separação entre verdade, mentira, certo, errado, era muito mais clara. Tá certo? Era muito mais nítida. Os limites eram muito mais firmes, porque você tinha, dentro da cultura ocidental, uma cosmovisão predominante, que é a cosmovisão judaico-cristã. Veio a chamada pós-modernidade, ou modernidade líquida, ou tempos líquidos, e dentre algumas premissas da pós-modernidade, há a ideia de que a verdade ela é plural,
que a verdade é relativa e, portanto, não há uma verdade absoluta, e que verdades contraditórias, elas podem, de alguma forma, viver de maneira harmoniosa. Hoje nós estamos vivendo em um contexto que a gente poderia chamar pós-moderno, mas hoje nós estamos vivendo em um contexto da pós-verdade. O que é esse contexto da pós-verdade? De maneira simples aqui. É aquela ideia que diz assim: a verdade não é o mais importante. O que importa são as narrativas. Por exemplo, já existe uma linha na literatura que diz assim: depois que o autor de determinada obra morre, o sentido daquele livro é dado pelo leitor. Ou seja, já existe uma perspectiva que defende isso. Depois da morte do autor, o significado do que ele escreveu pode ser dado livremente por quem lê. Então o contexto que nós vivemos é terrível, em que as pessoas não estão muito aí para a verdade, muitas delas. Elas se apegam a narrativas. Por isso que você pega um evento, presta atenção, isso no Brasil vive acontecendo, e no mundo. Você pega um evento, e dependendo da cosmovisão do indivíduo, ele tem uma leitura totalmente diferente do mesmo evento. Já viu isso? O evento é o mesmo, mas as concepções, elas são distintas. Então nós vivemos, irmãos, em um mundo cheio de cosmovisões. E a cosmovisão do ímpio e do mundo, obviamente, a Bíblia nos mostra que ela é contrária à Escritura. E aí eu queria concluir hoje com esse parágrafo, para a semana a gente aprofunda isso aqui. Você olha o Salmo 10. O Salmo 10, ele descreve o homem que tem uma crença no coração. E qual é a crença do coração daquele homem? É que Deus não existe. Ele é um ateu. Ou uma palavra mais chique, que as pessoas gostam de usar hoje, ele é um agnóstico. Então, o ateu ou o agnóstico, que no final das contas tem uma diferença semântica, mas o resultado é o mesmo, ele diz assim: Deus não existe. E porque ele tem essa crença no coração, ele age com arrogância, com cobiça, com soberba e com todo o tipo de maldade. Por quê? Porque Salmo 10:4 diz que ele pensa que Deus não existe. Então, se a nossa visão de Deus ela é inexistente, ou é uma visão equivocada, a gente vai mergulhar no pecado. Eu termino dizendo: nós precisamos ter uma visão bíblica para termos um comportamento bíblico. Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia, irmãos. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Porque à medida que a gente se alimenta da Bíblia, ela vai nos moldar. E a gente não vai ser devorado por cosmovisões concorrentes, mas nós vamos seguir a cosmovisão, que é a visão verdadeira, que é a visão de Deus, que é a visão do Criador. Vamos ficar por aqui, vamos ficar de pé e vamos orar? Pela cruz.